Hoje em dia, vampiros são muitas coisas. Eles são assustadores, eles são brilhantes, eles são pais presentes e eles são cheios de tesão. Muito tesão por algum motivo. Mas nem sempre eles foram assim. E eu não tô falando, tipo, do Drácula ou das primeiras obras de ficção que a gente tem sobre vampiros. Eu tô falando das lendas que serviram como base pra essas histórias. É difícil identificar a origem de tudo isso, porque criaturas parecidas com vampiros apareciam no mundo todo e há muito tempo. Mas a gente vai dar uma olhada em algumas dessas lendas. O Strigoi, com certeza, é um dos mais populares que tem. Eles fazem parte do folclore romeno. São literalmente criaturas que voltaram dos mortos pra encher o saco. De acordo com a mitologia, você ter vivido uma vida de pecados, ter morrido sem se casar, ou por algum motivo você ser o 7º filho do mesmo sexo, da mesma família, significava que você ia virar um Strigoi depois de morrer. 7º filho, acabou pra você vai virar o capeta. Um Strigoi tinha aparência mórbida e doente, mas também tinham força e velocidade sobre-humanas. Obviamente se alimentavam de sangue, e também tinham capacidade de se transformar em animais, como morcegos, o que eu achei bem interessante por algum motivo. Mesmo que eles tenham diversas características de vampiros modernos, as fraquezas não eram as mesmas. Podia usar prata, podia espetar estaca, podia mostrar a cruz, ia ser tudo inútil, você ia morrer pro Strigoi igual. Um dos primeiros casos registrados de um Strigoi foi por volta de 1600, quando um humano chamado, eu vou ter que ler porque o nome dele é difícil, Jure Grando Ailovic. O Jure, vamos chamar ele de Jure. O tal do Jure ficou aterrorizando a vila que ele morava durante 16 anos depois que ele morreu. Ele não teve tempo suficiente para incomodar em vida, ele incomodou 16 anos depois da morte. Ele não só aparecia para assustar a ex-mulher dele, que não bastava estar viúva, tinha que o ex voltar para encher o saco, mas ele também saía batendo nas portas das casas. E toda casa que ele batia na porta, alguém que morava lá parecia morto pouco tempo depois. Quando o povo da vila finalmente teve coragem de fuxicar o túmulo dele pra ver o que tava rolando, eles aparentemente encontraram um cadáver intacto e sorridente. O defunto tava feliz. E ele só deixou a vila em paz depois que eles cortaram a cabeça dele fora. Mas depois disso funcionou. Ele parou de encher o saco. Finalmente tiveram paz. Um outro caso de vampiro é do Peter Blagojevich. Em 1725, em uma vila sérvia chamada... Como é que fala isso? Meu Deus, peraí. Kizievo. Nessa vila, ocorreram 9 mortes muito estranhas em, tipo, um espaço de 2 dias. E todas essas pessoas, antes de morrer, mencionaram que sonharam com um vizinho deles chamado Peter. Essas pessoas falavam que ele aparecia nos sonhos e ele as estrangulava. A coisa óbvia a se fazer era verificar o túmulo dele. E depois de abrir, eles encontraram um cadáver muito bem conservado. Muito incomum para uma região de clima quente que nem aquela, com certeza. Mas além de estar bem conservado, o cadáver dele tinha sangue escorrendo perto da boca. Para dar um fim nessa onda de assassinatos, os moradores enfiaram uma estaca no peito do Peter e queimaram o cadáver. O que aparentemente funcionou, tipo, pararam de morrer depois disso. Um outro caso que aconteceu também na Sérvia é do Arnaut Pavli. 7 anos depois do Peter, também na Sérvia, só que em Medvedeva, 17 pessoas morreram sem nenhum motivo aparente. E essas mortes seguiam um padrão muito parecido das mortes do Peter. Então, bora pros túmulos analisar. E aparentemente o culpado era o mercenário Arnaut Pavli. Aparentemente encontraram o corpo dele no mesmo estado, bem conservado e com sangue escorrendo da boca. Então, o cadáver do Arnaut teve o mesmo destino do cadáver do Peter. Inclusive, com esses casos da Sérvia, acreditam que o nome vampiro tenha meio que surgido lá, porque no momento de tradução lá, ouviram o pir, que significaria tipo demônio, como vampir. E daí meio que confundiram. Foi uma troca de informação muito mal feita e acabou virando vampiro. Não sei, fonte, site da internet. Os chineses também têm uma versão de vampiros chamados Jianxi. Eles eram conhecidos por sugar a energia vital das pessoas durante a noite e dormir em caixões durante o dia. Segundo a lenda, pessoas que morreram de forma violenta ou que o espírito não encontrou a paz depois da morte se tornavam Jianxi. Eles têm a pele branca, meio esverdeada, o que aparentemente é fruto dos fungos da decomposição
composição do corpo mesmo, cabelos brancos e se vestem com hanfus da dinastia Qing. Além disso, eles eram completamente cegos e achavam as vítimas através da respiração. Aí depois deles morderem elas aparentemente também se tornavam Jianxis. E eu achei engraçadinho porque eles se moviam saltitandinho e com os bracinhos assim. As formas de se defender de um Jianxi variavam. Você podia usar um talismã taoísta na sua testa, mas também você podia jogar dinheiro no chão, porque aparentemente ele ia parar pra contar o dinheiro. Inclusive, esse é um negócio que parecia bem popular. Tipo, formas de parar um vampiro era jogar algo pra contar, porque aparentemente eles têm algum tipo de toque. Mas matar um Jianxi era coisa que apenas um monge taoísta conseguia fazer com, tipo, auxílio de feitiços. Os Vrikolacas são a versão grega dos vampiros. A ilha de Santorini, que hoje em dia é tipo um lugar paradisíaco e um ponto turístico, costumava ser um lugar amedrontador lá dos Vrikolacas ou vampiros. Eu vou falar vampiros que é mais fácil. E consequentemente, os maiores especialistas em vampiros estavam naquela ilha. Então qualquer caso de vampiro que tivesse era enviado pra lá porque eles sabiam resolver. Os Vrikolacas tinham uma aparência inchada, com as presinhas pontudas e os olhos brilhantes. E depois de levantarem de seus túmulos, eles saíam batendo nas portas. Caso a pessoa atendesse na primeira batidinha, já era, morreu. Mas caso você ignorasse, ele te respeitava e ia embora. Eu achei ele um divo, tá? E aparentemente isso era tão popular que até hoje, alguns lugares da Grécia, as pessoas não atendem a porta na primeira batida. Pra matar um desses Vrikolacas, era necessário arrancar a cabeça dele e botar em uma estaca. Mas algumas pessoas diziam que só, tipo, alguém da igreja podia matar um. Essas foram algumas das lendas que eu encontrei sobre vampiros. Tem várias outras. Tem literalmente de todos os cantos do mundo que vocês conseguirem imaginar. Mas eu escolhi essas porque eu achei as mais interessantes. Espero que tenham gostado das histórias. Beijo!